Boa noite, querida família de luz. Sejam muito bem-vindos ao canal Mestres Ascensos. E eu estou aqui com a querida Dodô, Doriana Tamburini, para mais uma live com vocês. Gratidão, querida. Uma honra ter você aqui, já é de casa, né? Agradeço a coração, a sua presença aqui com a gente. Bom, e hoje a live é diferente, né? Porque a gente decidiu fazer uma retrospectiva do nosso trabalho, do trabalho da Fraternidade dos 12 Raios, tudo que a gente tem feito até aqui e da mudança tão especial que tem acontecido na vida de muitas pessoas. Eu mesma vou falar meu relato, porque, olha, na minha vida mudou, foi uma virada de chave muito grande, sabe? Eu estou muito feliz, eu estou muito mais completa hoje, muito mais integrada, muito mais enraizada, né? Porque a gente fica muito voada, assim, muito. Não fica no No- momento do agora. Então, assim, eu vou deixar a Doriana dar boa noite para vocês, que aí depois eu conto o meu relato, tá bom? Obrigada, Lê. Obrigada de coração. É uma honra estar aqui mais uma vez. É sempre emocionante, sabe? Daquele friozinho da barriga de quando a gente vai começar a falar. E é um carinho muito grande que eu sinto que vem, tanto de você como da sua egrégora, da sua equipe espiritual e do seu staff divino, que está afinadíssimo aqui com a gente. Eu fico muito, muito, muito feliz. E tudo que a gente tem feito junto, eu estava falando antes, né? É uma alegria tão grande que todos os pedidos que a gente fez ao longo dos anos, parece que veio assim, Papai do Céu e Exu do Ouro fizeram assim, ó, é aqui, vamos ancorar. E deu muito certo. Então, muito obrigada, boa noite a todos que estão aqui e obrigado pela participação de todos. Nossa, eu que agradeço. Eu vou contar desde o início, tá, pessoal? Porque, assim, aconteceu tudo a partir de abril, no meu aniversário. Aí eu peguei e fui fazer o mapa solar com a Cláudia Lazarota, nossa querida amiga, amada. Todo ano ela faz para mim, né? Então eu fui fazer com ela, só que eu levei uma questão para ela. Eu falei assim: olha, Cláudia, eu tô com uma questão que todos os dias eu tô acordando, eu não tô com vontade de ficar aqui. Sabe quando você acorda assim, parece que você tem que estar aqui encarnada forçada, sabe? E eu queria olhar para isso. E outra questão também que eu levei para ela foi a questão de eu sempre desde criança ter muito desmaios. Eu sempre dava uns apagão do nada, desde criança. Eu falei assim: não. Aí a última vez que deu foi quando eu fui para São Paulo, no final do ano. Aí me deu aquele apagão, eu fui assim, ó, vou contar para vocês, né? Meu tio me chamou para ir na casa dele tomar café da manhã. Aí eu fui com meu pai e meus filhos tomar café da manhã na casa do meu tio lá em Campinas. Aí chegou lá na casa do meu tio falou assim: olha, Alessandra, pega uma cadeira ali para você sentar, para você tomar café. Aí eu entrei no quarto do meu avô para pegar a cadeira, só que meu avô é falecido. Na hora que eu entrei no quarto, eu senti uma energia tão ruim, sabe? E a cadeira até caiu na minha mão. Aí eu falei assim, nossa, que estranho. Aí eu peguei a cadeira, fui lá, tomei café. Aí depois eu fui embora para a casa do meu pai. Quando eu cheguei na casa do meu pai, eu já estava assim, eu já estava mal. Eu fui direto pro colchão, fiquei ali o dia todo, a tarde toda, não comi nada, já fiquei sentindo mal, entendeu? Aí no dia seguinte eu acordei, era 6 da manhã. Meu filho, assim, que era, estava dormindo no quarto da minha irmã, eu estava dormindo na cama junto com meu filho, né? A gente tá tudo no quarto, assim, reunido, né? Na família, passando família final de ano. Aí eu acordei, acho que era umas 6 horas, eu chamei meu filho, assim, não deu nem tempo de eu chamar meu filho, e eu desmaiei. Desmaiei do nada, assim, desmaiei. Aí meu filho, nossa, aí acordou, foram me socorrer, né? Me levaram para o hospital. Aí cheguei no hospital e desmaiei novamente. E, assim, eu tava na cadeira de roda, aí eu fui, assim, eu fui assim, caindo no chão. Você não consigo ficar na cadeira, eu fui pro chão. Aí as meninas lá, as enfermeiras, pelo amor de Deus, Alessandra, sai do chão, que não pode, né? Ficar no chão, é hospital, corre risco de contaminação e tal, né? Mas eu não conseguia ficar. Aí eu fui pro chão, desmaiei. Eu pensei, nossa, eu tenho que olhar esse negócio do desmaio, o que tá acontecendo comigo, né? Sempre me dá essas coisas. Aí eu passei com a Doriana, a Cláudia falou assim, indicou a Doriana para mim, né? Aí eu passei com a Doriana, foi muito bom, se fez muito sentido. A Doriana, para falar para vocês, para quem não conhece, ela é terapeuta multidimensional, ela tem atendido muitas pessoas, né? E aqui, através do trabalho que a gente faz, ela está dando um desconto bem legal para gente, que vem através do canal Mestres Ascensos, né? O preço normal que ela cobra é 350 pelo atendimento. E ela está cobrando 280 para a gente, tá bom?
Então, assim, eu indico porque eu passei com ela e fez muito resultado na minha vida, né? Aí eu levei para ela essa questão de não estar querendo ficar aqui, né? Sensação de acordar e não querer ficar, é uma coisa estranha, sabe? Eu acho que muito sempre, né? Então, assim, eu levei também a questão do desmaio. Aí eu achei muito interessante que ela falou para mim que saiu nas cartas do tarô, né, no atendimento dela, que eu sou médio de passagem. Então, eu ajudo os desencarnados a fazerem a passagem para o plano espiritual. Eles estão ali, né? Dependendo do lugar que eu vou, aí tem aqueles desencarnados que estão no local. E eu ajudo a fazer a passagem desses espíritos. É como se eu abrisse um portal e ajudasse eles. Então, é uma coisa que eu faço não é só dessa vida, é de outras vidas, né? E fez muito sentido porque eu já reparei que vários lugares que eu vou, aí eu acontecia essas coisas, sabe? Eu fui no shopping uma vez aqui perto de casa, fui pagar uma conta. Aí eu peguei e falei assim, eu vou tomar um sorvete, né? Eu lá na fila do sorvete. Aí de repente vi aquele negócio ruim, assim, eu vou desmaiar. Aí eu peguei, já fui para fora do shopping, sentei, porque eu já sei, se eu for desmaiar, eu tenho que deitar ou sentar, né? Porque senão pode bater a cabeça, dar algum problema. Aí eu peguei e sentei no chão, de repente eu deitei no chão. Aí o rapaz passando perto de mim, eu falei, moço, pelo amor de Deus, me socorre aqui, que minha pressão parece que tá baixa, acho que eu vou desmaiar. Aí vieram, me socorreram. Eu não cheguei a desmaiar, não, mas me deram sal, eu comecei a melhorar, né? Então, assim, e depois também aconteceu uma coisa uma vez comigo, que o meu ex-marido, né, ele tava muito mal. Aí era umas 6 da manhã, ele acordou mal, com dor na coluna, tava no chão gritando de dor. Aí eu fui socorrer ele e levei ele pro hospital. Aí cheguei lá na fila de pegar a senha do atendimento, eu comecei a passar mal do nada. Eu tava super bem, sabe? Super bem. Comecei a passar mal, falei assim. Aí eu falei pro guarda assim: deixa eu sentar na sua cadeira. Não deu nem tempo de eu sentar. Aí eu peguei e desmaiei. Só sei que eu fiquei 7 da manhã até 2 da tarde desmaiada no hospital. O seu marido. Só que assim, ele esqueceu da dor dele, que aí ele pegou, foi me socorrer, entendeu? Ele até esqueceu da dor que ele tava. Ele me pegou no colo, pelo amor de Deus, socorre ela, socorre, né? E eu fiquei lá no hospital das 7 da manhã tomando soro até as 2 da tarde. O médico me dava alta, eu voltava a desmaiar. Então, o que eu entendi? Porque ali, imagina no hospital como é, né? Quantos Claro. espíritos encarnados que tem ali. Então, aí eles fizeram, eu saía do corpo, era como se eu desse esse apagão, me desdobrava, ia fazer algum tipo de trabalho, né? Então, Sim. assim, aí sempre aconteceu isso comigo. A Doriana foi me explicando, né? Fez muito sentido para mim. E eu achei interessante que a Doriana falou assim, né? Eu vou mudar a sua equipe, Alessandra. Você precisa de treinamento. Eu falei assim, olha, eu nunca ouvi falar isso, que nossos amparadores, nossa equipe espiritual precisa de treinamento, né? Aí a Adriana falou, ó, sua equipe vai passar um treinamento com o Arcanjo, com o Metatron, né? Vai passar um treinamento com o Metatron, e eles vão aprender que você não precisa mais ficar apagando, desmaiando para você fazer este trabalho. Pode ser feito de outra forma, mas é da forma que eles sabiam fazer, né? Por isso que eles estavam Sim. fazendo dessa forma, e você também, só que você não precisa fazer dessa forma. Então, assim, depois disso, gente, foi virando chaves, assim, tudo foi mudando, sabe? Eu não tive mais desmaio, minha equipe foi mudada, ela reforçou uma equipe legal, né, para trabalhar comigo. Inclusive, assim, a gente fez o curso do Caminho Sagrado do Coração, teve uma aula 4. A aula 4 é de formação de equipes. Então, assim, é esse negócio da gente estar como que é? Rearranjando a nossa equipe para trabalhar com a gente. Porque, assim, de tempos em tempos, a gente não tem uma equipe fixa que trabalha com a gente. De tempos em tempos, vai vindo outras equipes para ajudar no trabalho que a gente precisa fazer, né? Então, assim, a aula da quarta também, para quem não fez ainda o Caminho do Coração, a aula 4 foi muito especial. Eu amei muito. Nossa, então, assim, aí esse foi meu processo, né? Essa questão também que eu falei que não tinha vontade de estar aqui, que eu acordava, mudou muito, gente. A Doriana, no atendimento, ela falou assim para mim, Alessandra, você precisa enraizar, precisa firmar a sua árvore. E eu nem entendia nada do que ela estava falando, né, né, Dori? No início eu não entendia nada do que ela estava falando. Mas eu fui fazendo os processos, as vivências, eu fui fazendo, gente, olha, meu Deus do céu, o que eu falo para vocês é um diferencial tão grande, sabe? Quando, principalmente da árvore da vida, porque você vai ancorar a sua árvore pessoal, você vai receber a nutrição do céu e da terra, você vai enraizar a sua árvore, né? Recebe a nutrição da terra e do céu. E isso faz um diferencial muito grande. A gente tem a ativação das nossas glândulas, do caminho do coração também, a iniciação foi muito especial, porque é ativado
a nossa pineal, as nossas glândulas, assim, a pituitária, então, né? Então são várias que são ativadas e ajuda na nossa conexão com a nossa presença divina, e ela veio dando aula do staff divino também, que a gente não faz ideia que a gente tem uma equipe que faz parte de nós mesmos. Então, é uma equipe muito grande, anjo da guarda, ser de fogo branco, você vai ativar seu Cristo interno, sua chama trina. Eu nem sabia que a gente tinha engenheira sideral, técnica sideral, nós também, esses também fazem parte do nosso staff divino. Então, é muito maravilhoso a gente ter conhecimento e informação sobre tudo isso, porque a informação é poder, a informação ela te liberta, a informação ela te dá novos caminhos, novas possibilidades. Então, assim, é muito importante tudo que eu aprendi até aqui, desde meu aniversário, que foi em abril até aqui, foi um salto quântico na minha vida, de tudo o que aconteceu. Hoje eu falo, né, assim, com todo o aprendizado que eu tive, que a gente teve o curso também do Sistema Protecional de Metatron, Sandalphon, foi um diferencial muito grande também, porque a gente refaz todos os nossos corpos, a gente, né, uma construção realmente do nosso, das nossas estruturas, né, das geometrias sagradas, né, e a proteção que a gente recebe também, sabe, é muito importante. Esses dias mesmo, eu gosto também, assim, eu indico para vocês, porque tudo que a gente aprende com ela são técnicas simples e que dão muito resultado e eficácia se você praticar, né, porque a gente tem que praticar, não adianta você estudar, e você não praticar na sua vida, não vai acontecer nada. Aí, esses É. dias mesmo, né, eu acordei assim meio esquisita, aí eu fui pra meio assim, meio tonta, meio com ânsia. Aí eu fui no mercado. Aí cheguei no mercado, falei assim, me deu aquele negócio assim, ai meu Deus, acho que vou desmaiar. Aí eu fui para trás um pouquinho assim, aí eu peguei e ativei o sistema protecional de Metatron através da minha voz elohínica, conforme ela ensina pra gente. Bem baixinho assim, né? Eu disfarcei assim e ativei, ó. Falei assim, ativo o sistema protecional de Metatron e Sandalphon e coloco sobre meus pés o disco solar. Na hora que eu falei isso, olha, eu comecei a ficar bem do nada. Eu tava ruim. Sabe quando você estava baqueando, assim, parece que vai desmaiar? E do nada, quando eu falei assim, eu ativo o sistema protecional de Metatron e Sandalphon. Eu fiquei bem. Foi imediato. E eu continuei bem o dia todo, sabe? Não tive mais aquela sensação ruim. Então, as aulas dela, ela explica tudo isso. Por exemplo, quem é médio, quem tem muita sensibilidade, às vezes entra em algum lugar, sente mal, sente as energias. Então, ela ensina no curso, né, que a gente pode lançar discos solares no dia a dia. A gente já pode acordar e já lançar o disco solar sobre os nossos pés. Onde a gente for, a gente já pode antecipar e ir lançando. É assim, a gente vai lançando assim, ó, lança os discos solares, para você já ter um caminho mais seguro, mais firme, você fazer o seu caminho durante o dia. Você sabe que você vai ter que ir num lugar com ambiente pesado, você já pode também, ativa, lança disco solar, lança os 24 raios, né? Então, sim, eu digo para vocês que foi um diferencial enorme na minha vida. Eu agradeci muito a Doriana, o pessoal, olha, Doriana, eu estou muito completa, muito, assim, enraizada, porque o que acontece que a gente repara? Eu, quando fui evangélica, as pessoas, os pregadores costumam falar assim, né? Ai, você vai ser feliz quando você for para o céu, quando você for para o paraíso. Aí a gente desperta, a conversa parece que continua sendo a mesma. Ai, você vai ser feliz quando você for para a quinta dimensão, quando o mundo melhorar, tiver um mundo de paz, que ninguém passe fome, ninguém sofra. Só que, gente, a gente não pode ficar esperando o amanhã. Não pode, porque cria, eu percebo isso nas mensagens. A gente compartilha mensagem todo dia, aí as pessoas ficam assim, ai, quando vai acontecer isso, eu quero ser feliz, eu quero estar na quinta dimensão, né? Eu quero esse mundo melhor. Aí a gente fica sempre no amanhã, ou sempre no passado, no sofrimento do passado, nos traumas. E a gente não fica no agora ancorado. Porque a gente precisa, sabe? A gente não pode ficar esperando o amanhã para a gente ser feliz. Isso, assim, eu sei que muitos podem sentir isso. Às vezes tem depressão, né? Muito sofrimento, não tem vontade, acorda não tendo vontade de estar aqui. Então, assim, a gente precisa, porque se a gente nasceu aqui, a gente tem um propósito de estar aqui. Então, é muito importante você se ancorar, você estar no aqui e agora. Então, assim, eu percebi que todos os cursos que a gente fez com ela, as vivências, me ajudou nesse sentido. De eu estar aqui totalmente presente, com vontade de viver, sabe? Com vontade de cumprir o que eu vim fazer aqui. Porque é uma jornada, aqui é muito curtinho.
a gente tem que aproveitar, sabe? O máximo que a gente puder, ser a nossa melhor versão, sabe? Amar, ser, ser aquilo que nós viemos fazer. O importante é ser. E você estando ancorado na sua árvore da vida, né? Você estando ancorado no aqui e agora, você vai estar feliz, sabe? Você muda seu campo vibratório, sua frequência aumenta, e você pode se ajudar e ajudar as pessoas ao seu redor. Então é muito importante, sabe? Então este caminho que eu caminhei com ela foram poucos meses, né? E aconteceu uma mudança muito grande, uma chave muito grande. A gente teve trabalho dos bebês, né? Dos bebês abortados, porque muita coisa dá errada na nossa vida. Que às vezes no campo da gente, no nosso próprio campo, da nossa família, da nossa ancestralidade, aconteceu muitos abortos, sabe? Muita coisa assim que foram acontecendo, maldições hereditárias, maldições de família. Então, assim, a gente teve um trabalho recente também de quebra de contratos, de acordos, de pactos, soltando as amarras. Então, cada trabalhinho que a gente está fazendo é um diferencial, é uma virada de chave. Isso vai quebrando os padrões, isso vai mudando tudo, vai mudando a nossa rota, sabe? Então, isso assim que a gente está trazendo aqui vamos dizer assim, um renascimento, é uma ressurreição muito grande, sabe, no nosso ser. E depois também a gente fez o trabalho dos bebês, igual eu falei, né? Quebra dos contratos. Olha, para vocês terem uma ideia. Eu tive um aborto, eu imaginava que eu tinha, mas eu nem. Antes de eu ter meu primeiro filho, eu sentia, sabe, que eu tinha um aborto espontâneo. Aí eu falei com a Doriana, eu falei, eu acho que eu tive. Ela foi lá e falou, olha, Sandra, teve sim, eram gêmeos, né? Então, assim, então a gente foi fazer um trabalho de resgate desses bebês, né? A gente, às vezes, tem aborto espontâneo. Na nossa família, quem não teve um aborto, assim, espontâneo ou até mesmo provocado, né? Mas não há julgamento, a gente acolhe todos com amor. A hierarquia da Luz, Mãe Maria, e tantos outros estão aí para fazer este trabalho tão lindo e também de encaminhamento dos obsessores. Então, é um trabalho muito especial, muito maravilhoso. E também dos raios, né? A gente teve o curso dos 24 raios também, muito especial. Dos raios ocultos, né? Os 12 raios ocultos também, foi muito maravilhoso. Então, eu sempre falei para a Doriana, olha, Doriana, vamos trabalhar a parte da sexualidade também. E no último curso que a gente teve, a última aula dos 24 raios, ela faz a gente ter a vivência com os raios, né? E a gente teve os raios Rosa Choque, acho que é Rosa Choque, né, Dória? Rosa Choque, gente, olha, Sim. você se sente tão amado, todos eles, sabe? São muito especiais os raios. Teve do Carbotron também, do nosso corpo, que é carbono, está mudando para cristalino, a gente teve a vivência. Então, cada raio ela vai apresentando ali os seres que fazem parte do raio. E essa vivência que a gente teve, a última aula mesmo, foi muito especial para mim, porque eu me senti assim tão preenchida, sabe? A energia assim circulando, você sente o amor, você sente, sabe, sendo acolhida, sendo integrada por esses raios, assim. Às vezes a gente fala, sabe, mas para que serve disco solar, raio? Não é por acaso, né? Se eles têm, se os mestres trouxeram essa dispensação dos raios, dos discos solares para a gente, porque é como a gente pode dizer que são tecnologias para a gente usar, a serviço da humanidade. Tem muito Verdade. efeito, sabe? E você tendo, assim, tudo que você tem conhecimento, conhecimento é poder. Você tendo conhecimento, você vai ter um poder enorme nas suas mãos. Eu acho legal também que no curso de formação de terapeutas, que a Doriana está fazendo, ela está ensinando sobre os devas, sobre os elementais. Então, você sabia que a gente tem poder de comandar a chuva, a água? Jesus, ele andou sobre as águas. Ele falou que muito mais nós faríamos. Então, não tem diferencial. O diferencial é falta de conhecimento. É falta de você acreditar e praticar, entendeu? Tudo é possível. Quando está uma chuva bem forte, você pode ir lá comandar com amor aos elementais para que cesse, para que amenize. Quando está tendo tempestade, furacões, a Doriana faz direto trabalho, a gente faz também para amenizar, sabe, para aliviar a situação do planeta. Então é isso que nós estamos precisando. Não só para a nossa vida, mas para ajudar o planeta, sabe? São ferramentas, são técnicas, são tecnologias a nosso dispor. E os mestres falaram para mim, né? Alessandra, não é só canalização, não é só mensagem. Vamos aprofundar, vamos conhecer, porque é isso. O mundo aí fora é tanta desinformação, porque a informação ela liberta realmente, sabe? Então por isso que eu achei importante essa parceria com a Doriana.
que fez esse divisor de águas em minha vida, na vida de tantos também, de tantos alunos, né, que participaram, estou participando ainda das vivências. E eu só tenho a agradecer. Só para encerrar também, eu quero falar também da vivência do fluxo financeiro, porque tudo começou com essa vivência. Eu participei Exato. com a Doriana, foi incrível, viu? Eu participei com a Doriana, a vivência do Exu do Ouro e Pombagira do Ouro. Na primeira vivência, no dia seguinte, eu já recebi orientação. Eles me falaram assim, ó, vamos fazer esse trabalho, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Aí eu peguei e falei com a Doriana. Aí a Doriana, vamos fazer então, vamos começar com os cursos, com as vivências. E aí a vida financeira também foi se abrindo, foi tudo ficando mais abençoado, tudo mais fluindo, sabe? Na minha vida fluiu muito a parte financeira, a partir do momento que todo mês a gente faz esse trabalho do fluxo financeiro, do eixo do ouro. E esses, olha para você, vou contar para vocês o que aconteceu. Eu, todo mês, eu passo, é na lua nova, eu faço o banner de divulgação da vivência do fluxo financeiro, né? E eu nunca estava colocando o nome do Exu do Ouro, né? Nunca estava colocando. Aí, essa semana, eu até contei para a Doriana. Falei, ó, Doriana, essa semana o Exu do Ouro veio aqui na minha casa. Ele veio aqui e falou assim comigo, Alessandra, acende uma vela para mim, abre um ponto aqui na sua casa. Aí eu fui lá, acendi a vela dourada para ele, e tinha vinho aqui em casa, eu peguei uma tacinha pequenininha e coloquei um vinho, com todo o amor do meu coração, coloquei ali para ele, né, de agradecimento. Aí ele falou assim para mim, Alessandra, na próxima vivência você coloca o meu nome. Ele falou assim, coloca o meu nome, porque vai vir muito mais gente. Aí ele, assim, ele puxou minha orelha, né, chamou minha atenção, mas com todo amor, sabe? E eu falei assim, pode deixar que eu vou colocar. Aí eu falei para a Doriana, Doriana, o Exu do Ouro veio aqui e falou isso para mim. Ela, Ele chamou sua atenção, né? Eu falei, chamou. E eu falei assim, mas eu vou colocar o nome dele sim, porque não tem que ter preconceito. É igual a Adriana fala. De Exu a ET, somos todos um. Esse é o nosso lema, né? São todos bem-vindos, com muito amor, aqueles que trabalham para a luz divina. Então é isso, né? Então esse é meu relato, estou muito feliz. E agora eu passo a palavra para a Doriana. Gratidão, viu? Nossa, sei nem o que falar depois de tudo que você falou. Que incrível, Lê. É impressionante, né? Porque você conta assim, vai passando um filminho na cabeça da gente que participou, né, com você dessa sua mudança e evolução, né? Porque eu vejo você tão aberta, tão disponível para isso. Isso é uma das coisas que é admirável em você, sabe? Você não ficou nem duvidando, nem. Você disse, não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E a cada ideia que me vinha, que também foi uma coisa extraordinária, né? Porque começavam a vir muitas ideias, muitas histórias. E a gente tem muito material, né? São muitos anos de estudo, de trabalho, de aulas. Então, eu ficava vendo o que o público seu estava precisando, que é um pouco diferente do que eu já tinha, e que eu tenho que, às vezes, adequar, né? E é justo, porque são cabeças diferentes, vêm de lugares muito diferentes, nem todo mundo é esotérico exatamente, tem terapeutas de vários tipos, de vários nichos, então é muito legal. Teve uma variedade, assim, de pessoas e de vontade de aprender de tudo que foi lado, né? E eu fiquei muito admirada, assim, de ver a tua entrega. É muito lindo de ver como você não tem menor grilo de se entregar e deixar fluir. E isso faz com que também o nosso trabalho flua bem. Porque eu tive muito isso, eu nunca me preocupei muito, tem que medir palavras porque a gente está na internet, mas que tipo de palavras a gente tem que falar entre nós? Nunca, né? Eu nunca medi palavras para te falar nada do que eu precisava te dizer. E muitas vezes eu sei que entendo que as pessoas não entendem muito a nossa linguagem, que é um pouquinho diferente. E talvez eu tenha a oportunidade hoje de explicar por que ela é diferente. Porque nós tivemos, eu percebi desde o meu começo de espiritualidade, perseguições muito grandes, como todos os seres que de alguma forma promoviam ou uma nova informação ou um novo tipo de religação. Né? Eu, por exemplo, não tenho o menor saco para ter uma casa aberta para receber 1000 pessoas e para fazer rituais. Isso nunca foi um histórico para mim. Eu queria receber as pessoas mais amigas,
alunos e alunas que queiram fazer trabalhos, é o que eu consegui hoje com essa casinha onde eu estou, que é a Casa da Santa Alegria de Viver. E ter alcançado até aqui, para mim, era como se tivéssemos, nossa, é o máximo, porque daqui eu faço todos os meus trabalhos, é onde a gente conecta para fazer os cursos, para decidir os rumos, conversamos muito com os seres de luz, aqui a gente realmente tem uma conexão forte, e por isso que para mim nunca foi uma ideia, vamos abrir uma casa e fazer a Fraternidade dos 12 Raios uma instituição. Você vê, é uma coisa vaga mesmo, ela é etérica, ela está no ar, a Fraternidade dos 12 Raios. E o campo físico é como se ele tivesse sempre disponível para mudar e evoluir. Essa talvez seja a coisa mais interessante. Eu não gosto de nada engessado, tanto que eu poderia dar um curso exatamente igualzinho o tempo inteiro. E todas as vezes que eu dou um curso, eu modelo ele com a Jussiara, que é minha grande parceira nisso, né? Modelo ele de acordo com o público, de acordo com as pessoas, de acordo com o entendimento do momento também. Eu me lembro de ter pegado uma apostila de uns 10 anos atrás, e de uma única apostila, a gente já fez 3 ou 4 daquela, de tão grande que era no começo, que era uma apostila enorme, de tanto material. E conforme a gente foi indo, e conforme eu fui viajando, também dando aula fora, eu fui percebendo que eu precisava trazer menos informação e um pouco mais adequada, e às vezes aprofundar mais. Não dava para dar 300 mil informações e não aprofundar. E isso é uma coisa que você só vai sentindo dando as aulas, sentindo o grupo, né? Então, no teu caso, eu acabei conseguindo achar bem o ponto, foi gostoso, porque às vezes eu digo para a Jussiara assim, nossa, eu não tenho vontade de tirar nada, porém vai ficar um excesso de material para eles, que não vai servir. Então, a gente tem que pensar numa coisa prática, e eu gosto que seja vivido, a vivência seja gostosa. Se você não vivenciar, se isso não fizer parte, como é que você vai ter mais informação? Para mim, a informação ela tem que ser útil. E isso é uma coisa, talvez, minha de espírito, né? Eu nunca gostei de ter um monte de informações que não pudessem ter utilidade pública. Então, isso tem sido, vamos dizer assim, meu e da Jussiara, uma grande conexão para que a gente estabeleça informação com utilidade pública. E a gente procura ver se faz sentido também, né? Porque temos milhões de informações. Eu já vi até algumas queixas dos seus internautas de que, às vezes, eu falo algumas coisas que não batem muito bem com outras coisas das pessoas. Então, se você me permite, eu gostaria até de me colocar, porque eu estudei muito, pensa que eu aprendi a ler em italiano só para poder ler o livro dos santos, que minha avó tinha, né? Quer dizer, eu tinha uma loucura por leitura, por espiritualidade, e tinha muita conexão. Então, se eu quisesse, naquela época, eu fazia isso, eu conversava com os santos, eu falava com eles como se eu estivesse falando com uma pessoa normal, e eles me respondiam. E quando eu tinha as respostas, elas eram tão lógicas e claras que eu não tinha a menor sombra de dúvida. Nem que eram eles, até porque eu era criança, não teria por que duvidar. A gente não tem esse senso, né? É muito engraçado, você pega quando é de verdade, você simplesmente está confortável, está à vontade. E, ao mesmo tempo, isso era uma realidade, o que eles respondiam era verdade, eu sentia. Então, nem sempre todos os estudos, apesar de eu ter feito muitos, eu concordei, eu senti como verdade, sabe? Teve coisa na minha vida de ler coisas maravilhosas, de seres simples, 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 e que batiam lá dentro de uma forma, enquanto que eu lia outras coisas, por exemplo, talvez eu devesse ler hoje um ou outro livro, que para mim foi muito difícil na época que ele apareceu para mim, mas, por exemplo, um livro de Krishnamurti, outro livro da Helena Blavatsky, livros do Yogananda, que eu consegui chegar na metade, nunca saía da metade, sabe? Não que não sejam verdadeiros, é que não
não tem mais o reflexo. Então, e eu tentava perguntar isso claramente para minha mestra Eliana, que foi quem me deu assim, uma sentada muito grande no meu caminho do coração, e ela sempre disse uma coisa muito simples, ela falou assim, mas o seu coração sabe, o seu coração sabe, isso não quer dizer que está errado, que está certo, isso quer dizer que não serve mais para você, ou aquele ensinamento não é útil para o que você veio fazer. Isso é uma bomba atômica maravilhosa, né? Entende? Então, muitas vezes eu entendi que as pessoas leram e disseram, mas você é a favor disso, a favor daquilo? Eu falo, não é que eu sou a favor, é que o meu coração diz que isso tá bom, isso é assim para mim, não deve ser para todo mundo. E veja, poxa, olha como somos diferentes todos, né? Apesar de somos todos um como uma humanidade, nós somos raças diferentes, jeitos diferentes, histórias diferentes, os DNAs, tenho quase certeza que somos DNAs bem diferentes nas raças, entende? Então, não tem como a gente ficar dizendo que tudo é perfeito do jeito que tem que ser, porque aquele ser é o referencial. Eu tentei, de verdade, várias vezes, mas a Eliana me fez acreditar, assim como a Marilda, que foi quem me levou para a Eliana, como minha professora espírita, né? Ela me fez entender que eu tinha que aprender a ir para o meu caminho, que eu tinha que confiar. E eu tenho um tino bom, não é que eu não use meu tino, eu uso. É que às vezes você vê tanta gente falando a mesma coisa daquilo, eu digo, mas por que eu não consigo, então, entender o que aquela pessoa faz? Porque não é da sua história, não é talvez da sua raça, não é talvez do seu jeito, e isso não quer dizer que ele esteja errado, de jeito nenhum, né? Eu só não consigo compactuar, porque para mim não faz esse sentido. Olha, se eu estou conversando com um engenheiro e ele é absolutamente cético, ele vai entender minha linguagem? Capaz que não, né? Acho que não. Assim como se ele falar de engenharia para mim, eu vou entender o máximo do mínimo. Mas é isso. Cada história ela tem o seu campo de visão de acordo com o estudo de cada um, de acordo com a vivência de cada um e com o ser divino de cada um. Porque muitas coisas eu não aprendi, mas elas brotam de dentro de um jeito que eu digo, isso não é meu. E eu nem senti que era uma canalização, que significa que tudo que está no meu causal veio para fora, né? O meu conhecimento, o meu trabalho interno. São muitos anos aqui na Terra, né? Vamos brincar, eu estou com 65 anos. Eu comecei com 6 fazendo leitura. 18, dos 12 aos 18, eu já lia tarô. Eu tinha ganhado o tarô lá da revista Planeta, né? Que eu te contei, do meu pai. Então, eu treinei e dava super certo. Dos 18 aos 29, 30, quando eu saí realmente de casa, meu Deus, eu dei aula, eu dei curso, eu fazia o Caminho do Coração com milhões de pessoas, era uma coisa assim meio extraordinária. Imagina você fazer 80 pessoas ao vivo o Caminho do Coração. Uma coisa de louco, né? Uma brincadeira. Mas para mim parecia brincadeira, porque era tão fácil e tão gostoso, como é hoje, né? Na verdade, é hoje. A única coisa que eu sinto de diferença é que tem uma tensão energética muito grande. Naquele tempo não tinha tanta gente que entendia, vamos dizer, do caminho, e não tinha tanta informação espiritualista como tem hoje. Pensa que eu estou falando entre anos 80, antes dos 90, sim, porque com 90 eu saí de casa, e aí começou uma jornada profissional mesmo, né? Aí eu parei de fazer as leituras de tarô e todos os cursos gratuitos, que até os anos 90 eu fiz tudo gratuito. E foi muita gente a ler. Foi muita gente. Foi de 78, eu me lembro que foi quando eu voltei da Inglaterra, em 78. Entre 78 e 79 já comecei, a coisa começou a girar muito rápido. Então, é uma diferença energética gritante, gritante, porque hoje nós temos muita informação. Naquele tempo, para você conseguir uma informação, você tinha que ir na livraria, comprar livro mesmo,
não tinha saída, não tinha internet, né? Então, nós tínhamos que começar na biblioteca. Me lembro, eu era um rato de biblioteca, de sebo, de livraria, eu era maluca dos livros. Meu pai ficava impressionado com o tamanho da minha estante, com a minha idade, entendeu? Com 12 anos era uma coisa absurda. Mas, e o tipo de literatura que eu lia? Quem que lia Fausto de Goethe com 12 anos? E eu lia 300 vezes, não lia uma vez, entendeu? Quer dizer, era tão fascinante para mim, ou mesmo minha mãe, quando contava a história do Dante Alighieri, a Barca, do Gil Vicente, enfim, eram tantas histórias que eu já sabia do submundo, porque era submundo do submundo do submundo, né? Que eu aprendi a conviver com isso. Então, tinha o lado belo, convivia muito com o lado difícil da família, e ao mesmo tempo entrava com muita facilidade nessas egrégoras bem baixas. Eu entendia elas, eu não sei explicar, né, se como que eu permeava, mas ter lido Fausto talvez foi um grande preparo, porque ele caminhava pelos andares de baixo. E eu achava aquilo fascinante inicialmente, não entendia muito para que tudo aquilo servia, mas ao longo dos anos isso foi formando todo o meu ser, né? Eu me lembro de ter lido Joana d'Arc, A Cabana do Pai Tomás, uma santa chamada Genoveva, que a história era comovente, me chamava tanto a atenção. São coisas que, quando eu fui ver, eu fui passando pequenas coisas dessas na minha vida e eu relembrava o sacrifício que eles tinham feito, a forma como eles tinham se doado, como Jesus para mim era meu grande irmão que me ajudava na jornada e eu precisava dele o tempo inteiro, como Mãe Maria me deu a mão depois de ter, assim, aconteceram algumas coisas muito graves na família e a partir de um certo momento Mãe Maria entrou para ficar perto de mim para me ajudar mesmo, porque eu me vejo pequena e muito desesperada com o que estava acontecendo. Então, essas coisas são muito fortes como bases, né? Essa é a história da sua pessoa mesmo. É você que está passando por aquilo, não tem ninguém te amparando, não tem ninguém te ajudando, e entram dois seres de luz maravilhosos, me passam também a história dos santos, e eu começo a ter a jornada do meu próprio herói, né? Porque eu acabo tendo que ser heroína de mim mesma, não tem ninguém mais aqui na Terra que poderia. Apesar de que eu tive uma grande, ela é viva ainda, Sandra, é uma grande mãe espiritual, a qual ela ficou perto de mim um bom tempo e me deu muita âncora. Mas, assim, cada uma tinha a sua casa, né? Podia fazer o que se podia fazer à distância. Então, foi muito bacana. Tive ela, a Marilda, a Eliana, sou muito grata, o próprio Jaime do Grupo Avatar. Então, são pessoas que eu tenho um respeito, admiração e amor incrível, porque eu sei o quanto elas nortearam, junto com Jesus e Nossa Senhora, o meu próprio caminho, entendeu? Quer dizer, à medida que eu precisava ser levada também na terra, e não só pelos seres de cima, precisava ter gente aqui embaixo que eu confiasse, porque eu não tinha essas relações aqui embaixo. Como é que você vai ter criança, né? Mas foi muito bacana, então eu sinto que tudo isso que eu estou contando para você é para dizer da base e para as pessoas, né? As bases das quais a gente vem são muito mais sérias do que a gente possa imaginar. Então, quando às vezes, né, vem pessoas que vêm falar comigo e de cara a gente já sabe que o problema são os bebês. Coitadinho dos bebês, não são os bebês o problema, né? O problema é o que é feito com os fetos abortados. Essa é a grande história que, para mim, desde que eu descobri, é um caminho meio sem volta, sabe? Não tem mais como eu entender que qual dos trabalhos negativos que existe na Terra que não é atendido por esse plano. É uma coisa louca. Olha o que o pessoal já descobriu com essa história daquele cantor famoso, né? Que você já sabe, que não pode falar os nomes. Mas
o que rola ali é muito parecido com o que rola nessa história dos bebês. É crime. É crime utilizar um feto ou ter provocado uma pessoa a perder seu bebê. E você não tem ideia quantos eu descobri ao longo do caminho. Então, a força da natureza desumana é muito grande, porém, a força do amor é muito maior. Nós só precisamos focar melhor nessa saída. Então, quando a gente fala, olha, é só ver um sintoma, né? Você vê a pessoa sem foco, a pessoa se sente deslocada na terra, não acha seu emprego, não acha um amor. Quando acha, perde, 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 perde. A vida dá ré. É exatamente como a história dos abortos, vai tudo dando ré. Quantas vezes eu fiquei sem casa? Várias vezes, com o bebê no colo, com o Micael. Mas eu não sabia que eu tinha perdido os gêmeos do Micael. Micael era trigêmeo. Então, como que eu fui perdendo? Eu já tinha perdido um bebê, 2 bebês, 3 bebês. Tinha perdido um monte de bebês já. E mais 2 com ele. Quer dizer, como que a gente ficou? Sem casa. Como é que fica um espírito abortado? Sem casa. A casa é o templo sagrado. Então, quando eles vêm com a intenção de encarnar e são interrompidos, sim, eu sei que tem uma leva que fala, não, mas isso está dentro do campo, só faltava um pouquinho para ele vir. Eu acredito nisso, eu sei porque a minha netinha, que devia ter nascido, a Luna, ela realmente precisou só daqueles meses de gestação que a minha ex-nora teve, e depois ela partiu, e eu fiquei arrasada, imagina. E ela mandou uma mensagem para mim, tipo assim, um dia ou 2 depois, dizendo, vovó, eu só precisava saber que eu era amada, só isso. Eu agora vou com meu pai. Porque ela era uma irmã minha, minha dos meus irmãos, adotada pelo meu pai, e que se sentiu abandonada por ele, e aí, enfim, depois que ele morreu, ela morreu também. Isso atualmente, isso 10 anos atrás, praticamente. Então, foi muito impressionante para mim saber que ela que estava voltando para resgatar aquele mínimo, e todos nós recebemos ela bem, eu, meu filho, minha nora, meu outro filho, nossos amigos, todo mundo recebeu essa criança com muito amor. E aí ela foi embora. Então, você imagina, para nós foi um choque, porque meu filho dizia assim, nossa, mãe, eu pensei que você ia me dar maior bronca para mim e para ela. Eu falei assim, agora eu vou dar bronca? Eu devia ter dado bronca para vocês antes, não? Agora já está feito, não tem que dar bronca. Uma criança é sempre bem-vinda, é um amor, imagina, como eu vou ficar dando bronca. Já era, né? Já estavam morando comigo os 2, não tinha problema. Mas a dor naquele primeiro momento foi um impacto muito grande, porque você tem toda uma expectativa de que vai resgatar realmente um amor muito maior. Mas o que ela queria? Ela queria saber que ela era amada, e depois disso ela foi ter com meu pai. Então, você olha que louco, né? Quer dizer, tinha coisas para resolver do lado de lá, que ela resolveu, graças a Deus. Então, foi a coisa mais linda. Tem coisas que vão acontecendo na nossa vida que, de um lado, são muito ruins, e depois, conforme a vida vai ensinando e vai levando a gente, sabe? É como se dissesse, olha, foi tão ruim aqui a queda, mas olha agora como vai ser macio esse campo e as coisas vão ser levadas de uma maneira melhor. E foi um alívio, assim, todo mundo ficou sabendo e, claro, ficou todo mundo triste, mas ao mesmo tempo parecia que estava tudo muito bem, sabe? Então, essas histórias são muito maravilhosas. Então, à medida que eu fui aprendendo comigo mesmo, eu fui entendendo coisas das outras pessoas. Por exemplo, essa minha nora tinha endometriose. Ela não poderia engravidar. É muito difícil quem engravida com a endometriose, porque o útero que já está virado para fora, ele está expulsando o bebê, ele já sofreu tantos abusos em vidas passadas, esse espírito que está encarnado ali, que não quer mais sofrer, ele não quer mais beber. Ele diz, não, eu não quero mais, eu não quero. Então, o útero põe para fora, você acredita?
É uma coisa louca, eu aprendi isso com uma moça que eu cuidei com uma endometriose brava, em Curitiba. E com ela, eu entendi um monte de coisas. E entendi quanta violência foi praticada, praticamente, contra mulheres, crianças, jovens, adolescentes, e a gente vê que isso continua em vários níveis, em várias dimensões, e tem aprisionamentos. No nosso trabalho com os bebês, justamente a gente tenta libertar as famílias, porque você vê que as famílias estão aprisionadas. Infelizmente, por magias, por feitiçarias, por pragas, por olho gordo, sei lá, tem todos esses nomes bem chatos da Terra, né? Mas é verdade, existe isso, e eu me lembro, assim, quantas vezes eu vi gente perto de mim dizer, bom, agora eu vou fazer uma amarração pro cara e vou fazer com isso, com isso, com isso. Eu falava assim, você vai fazer isso? Mas isso é um ultraje à vida. Você está obrigando uma pessoa a ficar com você contra a sua vontade. Você tem noção que isso era para mim assim meio que inadmissível e assustador, porque nós estamos aqui para manipular energia. É verdade, eu acredito nisso. Mas a gente pode manipular, como você estava falando, né? O tempo, a gente pode aprender a lidar com os elementais. Manipular quer dizer usar as mãos. Não quer dizer, vou lá fazer maldade, vou lá encher o saco do outro porque eu quero ficar com ele, ou vou lá fazer com que o chefe me dê aumento porque eu quero que ele me dê aumento. Mas que negócio é esse? Você tem que ir pela tua meritocracia. Eu acho que tudo que a gente faz, se bem feito, vai ter seu mérito. Ah, você não está tendo nesse lugar, uma hora vai vir o lugar certo. Pede para procurar um, né? Pede para o universo te procurar um lugar que te mereça também, né? Se você está precisando do mérito, tem que ter um lugar que te mereça. E essa é a falta de valia que nós temos aqui, eu sinto. Não é só no Brasil, não, viu? Eu sei que o pessoal fala, é uma baixa estima. Não, não é só uma baixa estima brasileira. Eu acho que quando tentaram nos subjugar, deixaram uma marca muito violenta na gente, de dor e sofrimento. Então, tudo tem que ser com dor, sofrimento, com muito trabalho árduo, com muita coisa difícil. E eu sinto que nós temos que largar a mão disso. O fluir não pode ter mais sofrimento, não pode mais ter dor, não pode ter essa manipulação negativa. Veja, as coisas podem ser mais leves. E é isso que a gente está experimentando nos cursos, né? Você deve ter percebido que conforme a gente vai indo de matéria em matéria, tema em tema, curso em curso, vivência em vivência, cada vez a gente vai ficando mais leve, menos saturado de sofrimento. Vai soltando esse sofrimento e vai deixando a energia fluir. Está bem claro, por exemplo, no processo das árvores, o quanto a gente está seca por dentro. Seca, não tem outra palavra, porque precisa ficar trazendo energia, mexendo com energia, sobe, desce, né? Para poder começar a dar um start de novo. Muitas vezes eu quero ir para o Taurus, mas eu não consigo nem ir para o Taurus de tão desabastecido que está o corpo. Porque para você sustentar o Taurus, você tem que estar completamente energizado, e a gente não está, né? No geral, estou falando no geral, não todo mundo. Então, para todas essas, vamos dizer, experiências que a gente vem tendo, os abortos é uma das experiências mais terríveis. Por que eles são utilizados? Como dizem os caras, né? Carninha fresquinha. Tem muita potência de força, de poder. Então, por isso que eles usam os abortos ou outras partes, né? Como, né? Para poder fazer o que eles querem fazer. Imagina se a gente pudesse fazer em nós mesmas essa indução energética. Porque o que a gente faz é isso, a gente rejuvenesce fazendo esse campo de energia subir e descer, como uma fotossíntese interna, que faz uma diferença enorme nas nossas células. Então, eu sinto que nós estamos chegando cada vez mais perto de poder dizer um dia não precisa mais fazer esse trabalho dos abortados. Eu realmente
acho que vai chegar uma hora que não vamos precisar fazer mais. Por enquanto, precisa e a gente vai fazendo. Eu também sinto que é como se a gente virasse a chave bem ali, além de todas as coisas dos cursos, que são de reconstrução. Você pega o sistema protecional, né? Ele é absolutamente de reconstrução. E eu me perguntei várias vezes por que que nos foi trazido esse sistema. Então, agora eu vou responder o que eu ia falar lá atrás. Porque é novo. Até os caras que sabem roubar energia e, vamos dizer, sabem pegar grupos, sabem pegar informação, com esses novos trabalhos que eles trouxeram para mim, são muito diferentes, eles não têm acesso. Então, o sistema protecional ficou muito tempo sem ninguém ter acesso. Só nós, só uma pequena turma. Não que eu entendesse isso, eu estou entendendo mais hoje do que naquele tempo. Naquele tempo, eu estava me salvando, entende? Estava fazendo um trabalho de autossalvação com o Metatron, porque eu nem sabia que era o Metatron e ele estava me salvando ali, porque eu estava quase morrendo. Então, vários desses trabalhos eu percebi que era sempre um momento de muita dificuldade minha, ou de vida, ou financeira, ou uma grande mudança quando eu resolvi realmente separar do pai dos meninos, ou quando a vida disse agora chega, tem que ir para outra coisa, sabe? Foi muito, todas as vezes que vieram coisas absolutamente novas, você vê um aquantário, apesar de ser um sistema conhecido no Brasil, ele não é tão conhecido. E quando foi trazido para mim, eu fiquei 2 anos aprendendo e sendo tratada, e foi genial, mas quando chegou o tempo de eu sair, eu estava abastecida daquele sistema e eu adaptei ele para a minha radiônica, adaptei ele para o meu serviço pessoal, e foi genial, foi muito bom. Quer dizer, é uma coisa diferenciada. Ninguém tem uma radiônica que nem a nossa, entendeu? Pelo menos nos primórdios. Hoje ela já está mais modificada, porque a gente tem outras mesas, tem outros trabalhos. Mas mesmo assim, a gente se utiliza dos portais, dos mantras, os seres vêm com a gente. É muito legal, sabe? Quer dizer, eu vejo que tem uma vida diferente de várias técnicas, assim como tem pessoas que canalizaram EFP, aquela EFM, as apometrias diversas, né, que o nosso trabalho não é de apometria, mas você vê que é uma coisa assim, que cada um que canalizou, era como se ele tivesse uma chave para determinadas pessoas, porque eu acho que isso também não é para todo mundo. São pessoas que precisam destravar, precisam movimentar, e por isso que tem tantas técnicas diferentes, não só para nós, mas para todo mundo. Você pode ver que tem muita coisa hoje diferenciada no mercado. Por quê? Porque eu acho que Deus é maravilhoso. Acho que a fonte universal de todas as coisas decidiu algum dia deixar várias chaves com várias pessoas, sabe? E cada um tem que encontrar a sua, porque tem muita gente que faz coisas, às vezes, com o nosso trabalho, que eu fico boba, e fica lindo. Quer dizer, ela tem aquela chave que eu não tenho até certo ponto, depois é outra pessoa que tem. Então, isso para mim é um grande tear do jogo da vida, e que faz as coisas acontecerem de uma maneira maravilhosa. E quanto mais a gente vai para frente, vou te dizer isso, mais eu encontro na história dos abortos as resistências. As resistências. Agora, elas estão cedendo aos poucos. Por quê? Porque já foi embora uma galera grande de cúpula, né? E temos vários deles trabalhando com Nossa Senhora. Então, eu acho que ali se formou uma aliança onde eles explicam para ela e ela nos nossos trabalhos atua, mesmo sem eu saber. Eu sei que tem coisas que ela faz e ela só me contou há pouco tempo. Eu me lembro que teve uma fase que eu estava, em 2019, estava fazendo o trabalho dos abortados, e ela confessou para mim depois que aqueles trabalhos estavam já servindo para liberar um monte de criança no planeta. E eu sentia uma diferença muito grande nos trabalhos, eu não sabia explicar.
E ela não explicou. Eu falei, por que você não me explicou, mãe? Ela falou, você ia ficar muito apavorada. Tipo, te conheço bem, né? Não vou te contar, vamos fazendo. E foram meses assim, de janeiro a julho, punk. Tanto que depois eu caí de cama. E 3 meses de cama, que eu também acho que foi genial, porque assim, eles sabem que eu não paro. Como é que eles vão me parar? Tem que me botar, assim, de cama, para começar. Senão eu vou continuar. E você vê, foi super legal, porque teve o lado de eu ter que descansar na marra, depois fui me refazendo, quando eu estava prontinha, veio a pandemia. E foi o tempo que eu pude ajudar milhões de pessoas e que dei cursos online, foi ali que a gente se especializou nos cursos, fizemos formação de terapia multidimensional, foi o primeiro grande online, eu só fazia ao vivo, né? Eu ia direto nos lugares fazer isso. Então, eu acho que tudo vem dentro de uma cronologia cósmica divina, que não somos nós que temos vamos dizer, a direção. A gente tem o cumprimento, sabe? Tem que cumprir isso, isso faz parte do meu compromisso. E eu, às vezes, muitas vezes, eu digo assim, olha, não sei o que fazer, está na tua mão, eu entrego. Eu não quero ter esse controle todo, porque senão eu vou ficar... Eu já sou estressada, né? Porque a gente tem muita coisa para fazer, a gente já tem muito estresse. Então, eu entrego na sua mão, você decide, e às vezes, assim, em uma semana faz... Que foi justamente com você esse ano. Acho que a grande virada veio através da nossa aliança aqui com os nossos trabalhos. Então, isso é muito brilhante, né? Eu acho fenomenal. Então, tem tudo já traçado? Talvez. Mas tem muita coisa que pode ser reorganizada. Eu penso que o universo é muito sábio. Ele sabe se reorganizar muito rápido se alguma coisa errada acontece. Assim como o nosso organismo faz isso, a Terra faz isso, isso aqui deu errado, ela se acomoda à Terra e continua a vida. Quer dizer, vida é algo que nunca para, em lugar nenhum. Então, nós perdemos, às vezes, um corpo, daí a alma e o espírito estão livres e daqui a pouco ou ele está de volta, ou ele vai tirar férias em outro planeta, ele vai estudar mais em outro lugar. A vida não vai parar nunca. Eu me lembro tanto de uma vez terem falado, olha, isso acho que era no início dos anos 90, falaram para uma moça que os mestres iam se retirar de perto da gente, de todo mundo. Menina, aquilo causou um alvoroço, um bafafá, as pessoas ficaram malucas, porque era todo mundo muito dependente dos mestres da Fraternidade Branca. E algumas pessoas vieram para mim, você acha mesmo que vai acontecer isso? Eu falei assim, eu não tenho a menor ideia, nunca ouvi falar nisso, mas eu vou perguntar. E aí eu fui fazer uma meditação e o mestre, se eu não me engano, Hilarion, veio falar para mim, ele disse, meu bem, olha, a gente só está dando um passo atrás para vocês experimentarem ter um pouco mais de espaço para trabalharem. É para vocês ficarem mais livres, porque senão nós estamos fazendo sombra a vocês. Vocês têm que ter liberdade para experimentar. Então, nós só estamos dando uns passos atrás, não estamos indo embora. Eu falei, mas por que entenderam que vocês iam embora? Eu falei assim, é compreensão humana, ou incompreensão humana. Então, você olha a confusão. Então, eu, muito gentilmente, né, fui levando essa palavra para as pessoas e dizer, olha, eles só estão dando um passo para trás para deixar a gente ter mais... E foi realmente o que aconteceu. Nós tivemos que fazer a nossa parte. Então, eu entendo que muita gente ama os mestres. Gente, o que eles fizeram por mim, pela Marilda, por todos os seres que a gente trabalhou esses anos, foi incrível. Mas eles sempre me deram corda, sabe? Tipo assim, vai mais, vai mais. Eu falo assim, mas e você fica aí? Você vai ficar de olho? Claro, vai tranquila. Sabe, tipo assim, vai. E claro que algumas vezes pode não ter dado absolutamente do jeito que eu queria, do jeito que eu sabia, mas saía sempre melhor. Nunca saiu errado. Então, eu acho que a minha confiança muito nisso é absolutamente não tem problema com isso de eu entregar.
e de fazer do jeito que puder. E claro que eu entendo que eu sou treinada para isso, né? Eu vim treinada e eu devo ter falado, tá bom, mas não larga, né? Pega as rédeas em cima de mim e não me larga, porque se eu fugir, vocês me puxam de volta. Eu devo ter falado isso, porque algumas vezes eu tentei fugir e eu realmente fui trazida de volta, meio que na marra, né? Minha mãe foi uma que foi me buscar na Inglaterra, e por mim eu já teria ido na França, eu estava aí já em outro trabalho, já tinha arrumado trabalho, casa para ficar, já estava toda pronta com 18 anos. E ela foi lá e me buscou, na marra. Depois, claro, passam tantos anos e você vai entendendo o processo. Mas eu compreendo também o quanto é importante a gente começar a perceber qual é o nosso papel no nosso meio ambiente. Qual é o teu papel? A maioria das pessoas, como a gente, você pode ver que sempre as pessoas que chegam na gente são elas. Ou as bruxinhas, ou as empatas, ou as médiums, canalizadoras, ou as estudiosas, as enfermeiras espirituais, né? Elas são a salva-tudo. Então, se elas entenderem, eles, né? Entenderem o papel, elas vão parar de sofrer com isso e vão simplesmente entrar no campo do staff divino, se abastecer da sua árvore e começar a pedir colaboração com o staff divino dos outros. Vai pedir colaboração para a árvore, vai começar a nutrir, não a partir dela, mas do comando da própria árvore e o staff. E aí você para de ter tanto sofrimento e tanta carga, né? Porque a gente foi sobrecarregada pela espiritualidade, porque era esse papel que a gente vinha fazer. E cada um de nós tem o seu papel, né? Nesse campo, vamos dizer, o teu é de um jeito e é num lugar geográfico, o meu é de outro, foram vários lugares geográficos, cada um de nós viaja e vai para onde tem que ir, porque esse é o compromisso do despertar, do alimentar e do nutrir. E eu percebo assim, que quanto maior fica seu compromisso, mais você tem que ficar quieta no seu lugar. Porque se você ficar uma árvore e você conseguir saber que através dessa árvore, por todo o trabalho que ela tem por baixo das suas próprias raízes, que acho que chama micélio, né? Que é o grande movimento das raízes de alimentação, seja da Mãe Terra, seja do céu. Você consegue fazer isso com todas as florestas do planeta? Cada pessoa em um lugar do planeta fazendo isso, você já imaginou que maravilhoso? Em todos os continentes, quer dizer, a gente está ativando todas as florestas, é maravilhoso. Então, não vamos precisar ficar maluca tentando, não vamos falar ou vamos convencer. Olha, se tem uma coisa que eu odeio fazer, é tentar convencer alguém de alguma coisa. Você comprou o negócio, gostou, não gostou, devolve, está tudo certo. Eu não tenho esse problema. Não se convence ninguém, especialmente em espiritualidade. Quando alguém vem para fazer um bate-boca, eu digo, mas está tudo certo, você fique com o seu caminho, porque eu acho justo, você aprendeu isso, para você te faz bem, né? Não, não me faz bem. Bom, então você pede para o universo outra pessoa que não sou eu, porque se você quer discutir, eu não quero discutir. Eu não estou aqui para discutir com ninguém. E honro todos os caminhos que todos estão ensinando. Está tudo certo, entendeu? Se a gente pudesse ser um pouco mais feliz e começar a entender que descarregar o sofrimento é deixar a energia fluir. Eu nunca vi um exercício tão bárbaro quanto da árvore, Ale. Olha que eu já fiz de exercícios e de meditações na minha vida, viu? Mas eu acho que a conexão com o Criador, a Criadora, a fonte, todos os seus diversos elementos, e mais toda a nossa conexão, nós somos a acupuntura da Terra. Imagina que coisa brilhante, né? Se você imaginar que você, como uma árvore, que também como chama, bambu, né? E deixa a energia passar, deixa tocar os chakras. Imagina que os chakras pudessem ser uma grande flauta, deixa a energia fluir na terra com as raízes, é uma coisa extraordinária. E eu acredito que até a parte dos bebês poderia ser curada se mais pessoas fizerem isso. Só de estar fazendo desse jeito, sabe? Sem precisar fazer tantos rituais como a gente tem feito. É que não tem gente suficiente ainda, precisa de um quantum de energia
grande fazendo o trabalho da árvore. Vai chegar uma hora que eu vou perceber se aumentou esse quanto e se a gente pode reverter já o processo, sem precisar fazer do jeito que a gente faz. Por enquanto, ainda não tem esse campo, então a gente vai fazendo desse jeito. Então, eu acho que dentro do que a gente se propôs, teve uma evolução incrível. Primeiro com o Caminho Sagrado do Coração, aliás, com o Staff Divino, né? Primeiro com o Staff Divino. Acho que o Staff Divino deu um boom, assim, independente se as pessoas fizeram ou não cursos com a gente, elas tiveram acesso a informações que eu sei que não são dadas por aí, não são dadas. Lembrando que a gente aqui, eu e minhas equipes, temos um absoluto apoio da Fraternidade Branca Universal dos Planetas. Meu trabalho é com Sanat Kumara, Lady Vênus, Buda Gautama, Divina Consciência e Lord Maitreya e Lady Mercedes, que estão anos-luz à nossa frente. Milhões de éons-luz, não anos, éons. E que ficam aqui permeando, nos dando amparo, porque eles querem ver aquilo que o que Sanat Kumara quis. Sanat Kumara teve um olho de Deus ali que tudo vê, maravilhoso. Ele não deixou a humanidade perecer. Ele quis trazer a gente de volta para a gente, para Deus, olha, para a fonte, né? Tira a palavra Deus, que é D apóstrofo eus, né? São vários eus. Vamos para a fonte, vamos para a fonte. A fonte é muito mais forte do que a gente possa imaginar, de onde a gente saiu. É ali que a gente tem realmente uma conexão profunda. Então, esse é, para mim, o grande trabalho de ajudar as pessoas a fazerem as reconexões. Agora, por que que a gente teve que fazer tantos trabalhos? Porque as pessoas estavam quebradas, então o sistema protecional foi muito importante para refazer os campos e também para entender a sua configuração nova, porque, veja, não é todo mundo que sabe que tem tantos discos solares, que tem tantos ovos áuricos, que tem tantos octaedros ou merkabás. Isso é uma linguagem nova, é isso que eu estava falando para vocês. Né, apesar de ter 20 anos esse ano, mas ainda é muito novo, é muito pouca gente que já fez. Ao mesmo tempo, olha a força e a conexão que ela dá de volta para a gente. Você mesmo falou, né? A sua experiência de ter percebido que você poderia desmaiar e como você agiu foi imediato. Isso é maravilhoso. Imagina, um atendimento que não é normal mesmo, né? Você vê que é pronto, assim, bate, deu, veio. Essas coisas, para mim, comovem muito, porque eu sei que eu passei por isso igual. Você ter dito para mim, levanta, fica em cima desse disco solar e anda. Eu quase pensei assim, Lázaro, Lázaro, Jesus está aqui, né? Pô, mas foi o que aconteceu. Eu levantei e andei. Então, e eu vejo muita gente contando, né, movimentando essas energias, dando histórias de retorno para a gente. Maravilhoso. E assim como todas as outras histórias, o roubo da energia da deusa, né, que é muito forte, a história da gente, da mudança do nosso DNA. E agora eu acho que já está na hora da gente fazer um novo, viu, Alê? Porque houve uma mudança agora esse final de semana. Então, daqui a pouco a gente já pode pensar em fazer um mais atualizado. Porque essas coisas, elas são rápidas. Quanto tempo a gente está trabalhando junto? Porque a do DNA a gente fez logo no começo também, não foi? Foi. É bem no comecinho mesmo. Então, Já mudou muita julho, coisa. agosto, setembro, outubro, novembro já. Tá? Daqui a pouco a gente já pode planejar um novo para antes do final do ano. Eu acho que vai ficar bem legal. Então, veja, isso são coisas de atualizações o tempo inteiro. E eu fico boba, porque eu me lembro que Sandalphon, no ano anterior, final de 2023, apareceu querendo fazer o Baguá dentro do trabalho do Metatron. E eu falei que só ia dar uma vez por ano esse curso, porque ele gasta gente para dar o curso, gasta mesmo. Mas naquele momento, quando veio a história do Baguá, eu fiquei maluca. Eu falei, cara, que força que tem isso? Como que você imagina que você carrega o Baguá com você? É muito doido, né? Mas isso dá para gente um sentimento de alinhamento
não só por aqui, mas por aqui, que era espacial, né? Um campo espacial. Para mim foi extraordinário. Então, eu sinto que, assim, olhando todas as meninas e meninos que fizeram os trabalhos com a gente, é muito mais menina, né? Acho que é 90% menina. É muito legal. Trouxe um equilíbrio muito grande para as pessoas. Essa foi a história que eu mais senti de ter desenvolvido os campos, o caminho interno, o staff divino, o caminho interno, o eu básico, aí essa vivência, depois foi do eixo do ouro, né? Mas a do sistema protecional, eu acho que foi extraordinário, deu para a gente um campo de cura mesmo, porque ali é restaurada a nossa energia, né? Tem uma força muito grande. Depois a gente teve o trabalho dos 12 raios, né, que a gente ainda estamos começando, estamos finalizando os 24, aí vamos começar os 30, os últimos 12, e aí deixa eu apresentar aqui para o pessoal, que a Vanessa já terminou. Nesses últimos 12, ela já incluiu dentro da nossa mesa nova, a mesa dos 36 raios, que eu acho que ficou linda de morrer. E, então, no final do curso, a gente vai entrar com essa mesa também. E precisa, sim, ter feito 12, 24 raios, né, gente? Não adianta dar uma mesa que vocês vão sem saber o que eu estou falando. Precisa ter um conhecimento, e a gente aqui, quando trabalha com os seres, chama os seres. Por isso que eu falo para o pessoal que pode assistir as nossas aulas, que não tem problema, porque é um trabalho conectadíssimo, né? A gente deixa a energia da vibração deles. Então, não se preocupem de assistir depois. Eu tenho gente assistindo o Caminho do Coração de 2 anos atrás, você acredita? 2 anos atrás, né? Foi janeiro de 2022, imagina, agora 2025 já vai fazer 3 anos. Então, não tem problema. Eu lembro que muita gente fala, nossa, eu assisto as suas coisas, parece que tudo é vivo. Não, parece não. É, porque ele é energizado, ele é canalizado. Então, a força está lá, né? A energia está lá. Então, agora a gente está com essa força dos raios, e quarta-feira, né? O pessoal querendo se formar como terapeuta, e que a gente também remodelou bastante para adaptar para as pessoas, até porque para entrar nessa formação precisava ter o staff divino, o caminho sagrado do coração, o sistema protecional, não lembro mais o que a gente pediu, mas acho que esses 3 eram primordiais, né? Porque precisa ter base, né? Precisa ter base. Agora, a gente está trabalhando bastante os elementais, justamente para as pessoas entenderem como funcionam os elementos. Porque já aprendemos que os nossos corpos são feitos de elementais, porque isso é outra coisa que ninguém sabia, que os corpos estão todos aqui com pequeninos elementais, e aí quando você ficar com raiva, e a energia vem lá de baixo, né, que explode, é como se fosse um caldeirão aqui embaixo, com água quente no ventre, Kundalini sobe aquela raiva danada, e quando dá aquela explosão, queima os pequeninos elementais dos seus corpos, machuca, destrói, você fica destruído depois, porque é água e fogo, o que que dá? Água quente, fervendo, você queima tudo por dentro do seu ser. Se as pessoas tivessem noção que elas fazem com seus pequeninos elementais, daí uma coisa para a gente fazer em desenho, né? Mostrar como é que funciona uma coisa contrária. Enquanto que você utilizar aquela raiva, por exemplo, e dizer assim, bom, agora eu vou abrir meu caminho, essa raiva, eu vou usar essa energia, eu não quero saber, e usa seu verbo, usa a voz elohímica, quer dizer, sobe aquela ira, aquela raiva, e põe para fora com a palavra certa, em vez de xingar, de reclamar, de blasfemar, eu vou abrir meu caminho, a partir de hoje, Deus abre o meu caminho, eu estou comandando que abra meu caminho. Quer dizer, você cria um milagre ali imediatamente. Então, não é para não ter raiva, use a raiva. Não é para não ter faca. Use bem a sua faca. Todo instrumento pode ser muito bem utilizado para fazer uma coisa muito boa. Então, eu penso que só não foi ensinado isso para a gente.
Então, eu tive que aprender meio que na marra, e de vez em quando algum livro falava assim, olha, você precisa fazer melhor as suas coisas, mas não me dizia como eu precisava fazer melhor. Eu acho que a quem eu devo muito agradecer, que eu não agradeci, é o Antônio Duncan com Lazares, que nos anos 80 e 90 foram, para mim, o que o Crayon foi nos anos 2000 para todo mundo. Lazares era uma entidade multidimensional feita de 9 consciências elevadas de Lemúria. Então, meu Deus, o que eu aprendi com ele e o que ele dizia para a gente, ele falava coisas para mim que eu ficava chocada. Para mim, não, né? Para toda a classe que o Antônio Duncan trazia. Que ele ia para os Estados Unidos, para a Califórnia, pegava todas, comprava as pedras, né? Porque ele era o xamã das pedras, e assistia todo o trabalho que o Lazares fazia e depois trazia para o Brasil para a gente. Foi extraordinário, porque às vezes ele dizia assim, olha, vocês têm que aprender a ser menos emotivos diante dos acontecimentos. Quando alguma coisa grande se choca, ou duas coisas grandes se chocam, elas acabaram de se limpar, elas acabaram de eliminar o mal. Então, está cheio de íons que você precisa usar, que estão puros e limpos. Ele não falava íons negativos ou positivos para não confundir. Mas eles têm íons livres, puros. Usem os seus projetos. E eu, na hora, falava assim, mas e os mortos? E todo mundo que morreu? Né? Então, tem um monte de gente para acolher eles. Não tem ninguém para pegar essa energia limpa e pura e reutilizar para o seu projeto. Eu, nos primeiros tempos, eu confesso que era muito chocante para mim ainda, entendeu? Mas depois, com o tempo, você diz, não, peraí, quem está falando é uma entidade multidimensional, são 9 consciências de luz, elas devem saber o que elas estão falando. Eu vou começar a fazer um treinamento, mas eu levei uns 2 anos para acreditar, viu? Para assimilar. Não que eu não acreditasse, mas acho que eu era muito espírita ainda nesse sentido, entendeu? Dá um acidente, você quer atender logo todo mundo. Mas ele estava dizendo, olha, já tem um monte de gente para atender. Ninguém pega essa energia e usa. Quer dizer, ele estava dando um presentaço para a gente. E aí eu comecei a fazer isso. Então, quando dá umas big, sei lá, tudo, big clash mesmo, né? Aviões que se trombam, nunca tinha visto na minha vida aviões que se trombavam, mas aconteceram, aviões que se trombaram, ou uma explosão, que nem teve aquela aqui em São Paulo, né, que foi absurda. Eu não conseguia pensar nisso naquela hora, eu fiquei absolutamente chocada. Depois de passado, sei lá, uma semana, 10 dias, eu chamei o Lazar e disse, os íons ainda estão no ar. Ele disse, lógico, ninguém está usando, cada um está usando um objetivo diferente e vai captando um pouquinho. Seja inteligente, pega para os seus projetos. E ele falava isso claramente, pega para os seus projetos. E realmente, devagarzinho, sem tantos medos, a gente foi aprendendo a usar para os projetos. E deram muito certo. Não vou dizer para você que não deu, deu sim. Deu sim. Eu ainda acho que várias das coisas que é fruto da gente hoje vem disso. Ele ter nos ensinado isso. Por isso que eu falo, eu quero honrar Tonhão, meu querido amigo que está do lado de lá. Aliás, né? Ó, o Tonhão está lá, a Eliana está lá, Marilda está lá e o Jaime está lá. Já desencarnar. Só a Sandrinha, que é minha mãe espiritual, que está aqui, que eu vou vê-la de vez em quando, entendeu? Vou aproveitando a companhia dela ainda, né? Mas é bem interessante. Então, eu estou muito feliz. Eu me lembro que um dos movimentos que eu tinha feito era essa história de livro. Eu nunca tive vontade de fazer livro, nunca foi isso. Eu amo livro, mas não que eu tivesse vontade assim, de escrever ou de fazer um livro. E eu deixei assim para o universo, falar, eu quero utilizar isso para aquilo que a Fraternidade Branca precisar. Eu deixei isso. E a primeira coisa que veio foi o livro. Foi muito engraçado. E foi na época do Tonhão, né? Na época que eu dava aula, que ele estava junto. Então, bem engraçado isso. Mas veja, o livro só saiu em 98. E eu tive coragem de fazer um pedido desse, sei lá, 2, 3 anos depois. E 2, 3 anos depois, o que aconteceu? Tive um filho e uma das minhas alunas veio e me deu de presente uma CPI desse tamanho, que era
todas as aulas gravadas do trabalho que a gente tinha feito durante 13 meses, do qual saiu o livro em 98, quer dizer, mas ela me deu isso em 96. Foi bem no tempo que eu falei, bom, que seja o que a Fraternidade Branca, estou à disposição, que a Fraternidade Branca precisar, eu estou aqui. E aí aconteceu isso, entendeu? Quer dizer, não foi dirigido especificamente, muito provavelmente foram eles que disseram, bom, tem material, vamos correr com isso. Eu acho que eles são bem inteligentes, né, dentro desse sentido. Então, eu penso que, mais uma vez, eles estão usando a gente, eu, você e todo mundo que está participando, para fazer um campo de energia muito mais elevado, melhor, equilibrado, onde as pessoas possam ter acesso à informação, conhecimento, né? Esse eu acho que tem sido o grande movimento. Acesso, como você falou, informação é poder, é ouro. Eu acredito muito que não é à toa que as pessoas se sentem atraídas por algum movimento, é porque eles dirigem esse campo. Eu e você somos os canais deles, né? E eu acho que eles que estão fazendo assim, sabe? Acho que é isso, Ale. Eu vou dizer para você, estou muito satisfeita, estou muito feliz. Eu acho que para o ano que vem tem umas coisas bacanas que a gente vai poder fazer. Aliás, o Eixo Duro já tinha me falado que ele queria abrir um campo, né, para o ano que vem, que a gente tem um compromisso com ele até dezembro. E aí, para o ano que vem, eu acho que o compromisso é diretamente com a sua pessoa. A gente fez um compromisso inteiro, de janeiro a dezembro. E é isso. Eis-nos aqui. Hã? Muito bom. Falei, eis-nos aqui, né, à disposição. Então, eu quero agradecer. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Acho que tem duas perguntas aqui, Dori. Eu esqueci o que eu ia falar. Quem não assistiu ainda às aulas do Estácio Divino, tem uma playlist aqui no canal com as aulas. São 7 aulas que a Doriana deu, explicando cada um, né, que fazem parte do Estácio Divino. Então, quem não assistiu, está aqui as aulas gratuitas, tá bom? Aqui no canal, vocês vão lá na aba ao vivo e vão encontrar a playlist com as aulas da Doriana. Também convidar vocês que ainda não estão no grupo do Telegram para entrarem, né? Na descrição do vídeo eu coloquei o link do grupo. Eu vou deixar também no comentário fixado. Sejam bem-vindos, né? Você que sente chamado para você se conhecer, você se reintegrar, você se reconstruir. É muito maravilhoso, né? A gente fala assim, mas eu indico o que faz bem para mim, sabe? Então, eu estou muito feliz neste caminhar e as pessoas que estão participando também estão muito felizes. Eu vou deixar só duas perguntas, Dora, e depois eu vou convidar aqui. A gente tem uma convidada especial hoje, que é a Cristina, Tá, a Cris Thomas, né? Thomas. E ela vai falar também um pouquinho para a gente, né? Como tem sido o, Sim. tudo que aconteceu com ela também, né? Ah, O caminho dela também. Bom, a pergunta que fizeram é como ativar o cubo de Metatron? Está em alguma live? A não. gente fez uma live, né, Dori? Você falando um pouquinho Mas sobre não é cubo. não é Tem. cubo. A gente não falou do cubo e não é o que ele me pediu para fazer. Ele nunca me pediu para fazer o cubo. A gente tem ele movimentado na mesa radiônica, mas não. Eu acho que assim, sabe, já passou um pouco o tempo da história do cubo, pelo que eu sinto. Se alguém quiser muito, posso pegar a mesa radiônica dele para te mostrar? Vou te mostrar porque é muito bonito. Se alguém quiser muita questão, nós temos o trabalho da mesa radiônica com todo o curso. Tá vendo? O cubo, ele está, como é que se diz? Plano. Está aqui. Mas só desse jeito a gente trabalha. É o que ele me pediu. E eu sou bastante obediente, sabe, Ale? Porque eu tive muita curiosidade com o cubo e ele disse assim: você não precisa do cubo. Ah, não? Então, tá bom. Não vou discutir, sabe? Ele disse que não precisa, porque tem outro movimento. Então, quando saiu essa mesa, que foi em 2007, o Marcelo Dalla, que deu de presente para a gente fez um movimento enorme com a Jussiara depois, para ver material que seria
para usar a mesa. Aí ficou excelente. Então, tem um trabalho com essa mesa radiônica, chama metatrônica, né? Mesa metatrônica. E aí, se precisar um dia, a gente pode dar aula dela também, tá bom? Então, a Doriana fez uma live aqui com a gente sobre o sistema protecional, que é uma introdução ao curso do sistema protecional. Porque o que Metatron trouxe para ela é algo bem diferenciado. Igual ela falou, são algo totalmente novo. Então, é bem diferente mesmo, né? Tem o cubo, que é a mesa. A Doriana está pensando também, quem quiser fazer, né? Este curso depois, a gente Sim. pode passar também. E a outra pergunta, deixa eu achar aqui, peraí. A Vânia, ela perguntou assim, Doriana, como posso impedir que o fractal maligno de minha mãe faça magia negra para mim no astral? Aqui na fiscalidade, ela é narcisista. Então, eu não trabalho desse jeito. Não trabalho desse jeito, não é? Eu não resolvo as coisas dessa maneira. Eu penso que primeiro teria que realmente dar uma profundidade no conhecimento da história dos abortos, tem que ir bem fundo e, às vezes, tem que entrar até em registros acásticos para entender bem o processo, porque não adianta sair desfazendo magia negra, gente. Não adianta isso. Porque quem fez quer fazer de novo, vai tentar fazer de novo. Você tem que achar a causa. No meu trabalho, a gente vai para a causa, nunca para sintoma. Sintoma é só para eu identificar. Isso aqui é um sintoma de abortos e de briga de poderes bem grande, porque uma pessoa que é narcisista, ela está brigando pelo poder dela. Né? E eu não me meto nessas brigas, eu faço o trabalho da causa. Então, se tiver alguma coisa para ser feita, mesmo porque dentro do trabalho dos bebês, na segunda etapa, no desmanche, na destruição dos fetos magiados, a gente chama uma galera enorme para desfazer todos os campos. Você mesma já viu, né? É uma galera bem grande e um movimento bem grande para desfazer tudo. E aí, depois que desfaz, é que a gente vai ver como é que as pessoas ficam, porque ainda tem isso, né? Tem uma parte delas que já está muito doente, não tem o que eu fazer. Isso não é comigo. Né? Então, tem limite para mim também, né? A gente tem um trabalho que vai até um limite. Quando o negócio pega mais pesado, fora isso, tem a Vanessa que faz um trabalho bacana de limpeza bem grande também, com magia do fogo. É um outro campo que, se precisar, a gente tem ela também, sim, sem dúvida nenhuma. Mas não é uma coisa que eu vou adentrar com profundidade nesse campo. Eu entro até onde há causa. Depois, claro, se dentro das consequências ainda não foi tudo limpo, aí vai passar para a van, entendeu? E depois precisa de outro tipo de atendimento, de acompanhamento, porque uma pessoa que é assim tem problemas, né? Verdade. A Mariana perguntou se no curso para terapeuta se aprende como identificar os bebês. Aí não. Dos abortados, não. Não. É uma outra técnica, né? Ela será separada. Tem que ter todo o trabalho para poder aprender isso. Tem que ter toda a formação, porque na minha equipe todinha, todo mundo fez a formação inteira para poder fazer isso. Tem que ter sustento, né, gente? Eu não posso ser louca de dar um instrumento para vocês, que vocês não vão ter estofo material para sustentar. Material e espiritual, né? A Rose, ela está querendo saber como fazer contato com a Doriana para um atendimento. Rose, entre no grupo do Telegram, que lá, e pode me procurar que eu passo as informações para você, tá bom? A Silvana, ela perguntou, existe o curso de formação da mesa mecatrônica com a Doriana? Existe, a gente pode lançar. Sim. Então, agora eu vou convidar aqui a nossa querida Cristina, vou chamar ela aqui. Oi. Querida. Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim. Ah, tá. Bem-vinda. Só alinhar aqui a câmera que tá meio... Agora sim. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, você? Tudo bem, tudo bem. Então, Cris,
fala um pouquinho sobre você, o seu trabalho. Eu vou deixar depois também o Instagram da Cris, né, para vocês seguirem ela. Ela é astróloga, mas ela vai falar um pouquinho sobre ela. E depois, Cris, fala um pouquinho sobre, desde que você está com a gente, né, como está sendo, como você sentiu tudo isso desde que você começou com a gente aqui. Tá bom, meu amor? Fica à vontade. Tá bom. Vou falar aqui que vocês me ajudaram, né? Você e a Doriana aí nesses últimos meses, que foi muito, muito importante para o meu trabalho, para minha espiritualidade, né? Como muitas pessoas que entraram nesse caminho, eu comecei criança, assim, com mediunidade. Então, eu via espíritos, eu fazia viagem astral, eu lembrava que eu fui uma pessoa em outras vidas, isso com 5, 6, 7 anos de idade. Assim como a Doriana, também ganhei um tarô na minha adolescência, numa época que as pessoas ainda não tinham essa conexão, né? E aí eu fui buscando dentro dos recursos que eu tinha, mas uma grande questão da minha vida sempre foram os ataques espirituais, né? Então, cada passo que eu dava na minha jornada, eu era ameaçada de morte, falavam para mim que eu ia sofrer um acidente, que eu ia ser sequestrada. Então, assim, eu era muito atacada. Dentro da minha mediunidade, foram muitos ataques, né? Em 2004 eu saí da engenharia, me tornei terapeuta, comecei com astrologia, calendário maia, algumas mesas radiônicas que tinham na época, né? Na época ainda não era esse boom que tem hoje de terapias e mesas e tal. E eu fui caminhando, Feng Shui e tal, e assim, eu sentia que eu alçava voo e caía, alçava voo e caía, né? Aí, entre 2014 e 2020, eu parei para ser mãe, eu sofria tantos ataques que eu falei, nossa, como que eu vou trazer uma criança no mundo, né, tendo todos esses problemas? Eu me fechei, parei de trabalhar por um tempo. Em 2020 eu retornei, que foi quando eu tive o meu divórcio, né, do pai da minha filha. Eu falei, não, agora eu vou ter que trabalhar e trabalhar muito, né? E eu comecei a fazer vários cursos. Em 2021 me falaram da Doriana, mas na verdade eu estive com a Doriana no trabalho do Portal 1111, mas a gente estava num grupo enorme, assim, só me falaram, essa aqui é a Doriana, trabalha com a fraternidade e tal. E aí, principalmente esse campo dos bebês, né, eu tenho percebido, e agora, assim, eu retomei o contato, né, com vocês, né, a Alessandra junto com a Doriana, eu tenho percebido o quanto isso foi forte, né, o quanto isso fez muita diferença para os meus clientes, porque, assim, eu como terapeuta, hoje eu percebo o seguinte, tem muitos cursos, tem muitas técnicas, tem coisas incríveis, né, só que isso também virou muito portal de muitas pessoas que às vezes não sabem o que estão fazendo, algumas egrégoras elas são atacadas, né? Então, assim, eu vejo muito esses buracos energéticos, né? Em algumas terapias, em algumas pessoas, e o sistema protecional, ele me deu muita força, né? Então, o caminho do coração, o sistema protecional, eu senti que, assim, eu entrei numa estrutura de luz e de proteção que eu nunca tinha entrado, né? Muitas vezes eu atendia pessoas e eu precisava dormir, de tão esgotada que eu ficava. Então, acho que um dos diferenciais que eu senti com vocês, né, nesses últimos meses, é que hoje eu consigo atender várias pessoas e eu termino meu dia, assim, dando saltos, né, dando pulinhos, né, com muita energia, com muita disposição. Claro que eu preciso descansar, todo mundo precisa, mas existe toda uma diferença de não ser mais atacada da forma que eu era, eu não vejo mais seres me invadindo, me ameaçando, ou então querendo me enganar, né? Tem muito essa coisa porque o mundo espiritual, gente, ele é invisível, né? A gente não está vendo com esses olhos físicos. Então, quem tem mediunidade, a gente tem que aprender a confiar nessa mediunidade. E eu, às vezes, não tinha segurança, porque vinha alguém falar comigo e eu falava, nossa, esse ser, ele se faz de ser de luz, mas eu percebia que depois, com o tempo, não era. E aí você foi chipada, implantada, atacada. Eu sei que não sou só eu que passo por isso, porque eu atendo pessoas e converso, né? Tenho muitos amigos aí no meio espiritualista, já estou 20 anos. E aí eu falo, nossa, e eu senti que com vocês, com a Doriana, eu entrei num lugar seguro, sabe? Eu entrei realmente num lugar seguro. O caminho do coração abriu muito para eu também conversar com os mentores de uma forma clara, de uma forma mais lúcida, né? Sem esses ruídos, sem essas interferências. Então, nossa, para mim fez total diferença na minha vida pessoal e no meu trabalho, né? Acho que essa é a principal, assim, o principal depoimento que eu tenho para dar para vocês, para compartilhar com todo mundo que está assistindo a gente, porque não tem como a gente lidar com o invisível sem a gente ter segurança no que a gente está fazendo, né? E antes de ser terapeuta, eu fui engenheira, então eu tenho uma mente lógica, né? Apesar da intuição, da mediunidade, do coração,
a minha mente é muito lógica, mas eu via as interferências vindo, e eu falava, nossa, mas é interferência, não é interferência, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Então teve toda essa história assim comigo de, eu acho que a gente precisa, né, saber com quem a gente realmente está conversando do outro lado, né, coisa do, eu tenho essa mediunidade de encaminhamento que nem a Lê, desde que eu era criança também, vinham muitos espíritos assim, próximos, aí eu aprendi a rezar para Santo Agostinho, mas eu não tinha certeza se eu tinha encaminhado ou não, eu não sabia como, nossa, mas será que esse espírito foi mesmo? Aí passavam uns dias, eu não sabia se eu tinha feito a coisa certa. A gente já tinha 15 anos, né? Não tinha ainda na década de 90 o que tem hoje. E aí o espírito ainda estava lá, na minha casa. E eu não tinha com quem conversar, né? Então, quem passou, assim, esses perrengues espirituais, né? Passar mal, sofrer um ataque e não saber o que fazer com isso. Nossa, o sistema protecional, assim, fez muita diferença na minha vida, muita mesmo. Só tenho a agradecer. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você chegou a fazer a quarta aula do Caminho do Coração? Fiz, fiz. É que algumas eu fiz, algumas vivências eu não pude fazer ao vivo, né? E eu vou Aham. falar para vocês e para quem está assistindo a gente que é a mesma coisa, né? Realmente faz o mesmo efeito, porque eu vejo um pouco, eu escuto um pouco, eu sinto um pouco, eu falo que eu tenho acho que um pouquinho de cada abertura. Eu fiz, sim, e foi fantástico. Nossa, foi assim, a cada vivência que eu fiz, a cada aula, eu senti que isso foi se estruturando. E eu fui levando também o que eu estou aprendendo com você para os meus clientes, sabe? E aí as pessoas, nossa, olha que legal esse resultado. Então, eu estou compartilhando também, né? Porque a gente está aqui para. Deve compartilhar. É muito importante. A gente fala que tudo que se aprende pode compartilhar à vontade, pode começar a ensinar, faz o caminho do coração já, ensina o sistema. A gente tem que passar para frente, porque senão, como nós vamos fazer? Tem que fazer a coisa andar, sim. Agradeço. Não, eu uso assim, assim, eu vou integrando nas minhas terapias o que eu estou aprendendo com você, né, com a Lê, vocês juntas, e aí quando eu trago o reiki da Kwanahan, por exemplo, né, a pessoa, nossa, Cris, eu não estou bem hoje, olha, eu tenho um reiki que eu posso fazer distância, põe aí o copo d'água e tal, aí a pessoa, nossa, que resultado bacana. Então, assim, o resultado ele está vindo para mim e para pessoas que eu atendo há 3 anos, né, 4 anos, pessoas que estão comigo faz tempo e falaram, nossa, o que você está fazendo de diferente? Né? E realmente eu falo que nada como resultado para mostrar a seriedade, a força, a responsabilidade e uma conexão real. Porque eu tinha uma coisa assim, um mito dentro de mim, que acho que veio de algumas religiões, né? Porque na época eu frequentei a religião católica, espiritismo kardecista. Ah, mas quem é você para conversar com o Saint Germain? Né? O Saint Germain não é assim que se acessa, né? Qualquer um. E eu tinha essa coisa de que eu me sentia muito pequenininha. E agora eu tenho conversado com os mestres, né, nas vivências que a gente está fazendo, eu tenho recebido orientações maravilhosas. E eles falam, nossa, a gente sempre esteve aqui. É que você não acreditava que você podia conversar com a gente, entendeu? Então abriu muito a porta para mim, sabe? Autoconfiança, né? Eu acho que a autoconfiança ela é a chave de muitas realizações, né? Muitos caminhos abertos, assim, muita coisa fluindo. É assim que eu sinto. Que bom. Lindo, né? Fico muito feliz. Também, Assim como a muito, muito Cris, feliz e agradecida. e assim como a Cris, tem muitas vidas sendo ajudadas, transformadas, reorganizadas. É muito lindo esse movimento. Gratidão, Cris, pelo seu relato, viu? Aí eu vou Eu que deixar o agradeço. Instagram da Cris também, para vocês seguirem ela, né? O trabalho dela também. E a da Doriana também, eu sempre deixo aqui, né? A gente está sempre junto, colada. Então é isso, né? Eu agradeço, gente, por essa live. Daqui a pouco a gente vai ter aula do. Hoje é segunda, né? Hoje é Dos a última raios. aula dos 24 raios, né? Hoje vai ser hoje, muito especial. E logo em seguida, nós vamos, como a Doriana falou, vai ter a mesa dos 36 raios. Então, assim, sejam todos bem-vindos. E quem, assim, quiser sentir como é as aulas da Doriana, não esqueçam que tem as aulas gratuitas do Staff Divino aqui no canal, tá bom? Eles são disponíveis aí para vocês assistirem, são atemporais. Igual a Cris falou, tem aulas que ela assistiu depois, não foi ao vivo, e tem a mesma energia, é o mesmo poder, a mesma força, tá bom? A gente fez um trabalho recente também de quebra as amarras, quebra das amarras e contratos,
também está disponível para quem desejar, tá bom? E logo mais faremos outro trabalho dos bebês abortados. Então, assim, a gente convida vocês para entrar no grupo do Telegram, porque a gente vai passando tudo que a gente vai fazendo, os trabalhos da Fraternidade dos 12 Raios, para você que sentiu o chamado de participar, tá bom, com a gente? Sejam todos bem-vindos. Gratidão, Cris, gratidão, Dori, gratidão a todos vocês. Gratidão. É Gratidão. isso. Muito obrigada, meninas. Um beijo. Beijos, até a próxima. Tchau, tchau, até, tchau. Gratidão, Cris.